Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, santos, monstros, deuses e demais criaturas estranhas. Eu sou Camila Kintzel e toda semana me alterno com a unicórnia de São Caetano, Daniela Benetti, para contar histórias para vocês. Nesta semana nós vamos conhecer um pouco mais sobre os unicórnios, essas criaturas míticas que estão em mais de um folclore e, com certeza, em milhares e milhares de bichinhos de pelúcia fofinhos por aí. Eu não quero ser fofo, quero ser maneiro igual a você. Venha com a gente saber mais. Para começar, um unicórnio, cujo nome significa literalmente um chifre, é um cavalo, e agora para surpresa de alguns, ou bode, que tem um chifre bem no meio da testa. No caso mais comum, que é o cavalo, o animal é quase sempre branco e o chifre pode ser multicolorido. As primeiras descrições é que esse chifre é mais em tons pastéis, mas vi também uma descrição em que o chifre é branco na base, azul no meio e vermelho na ponta. Uma coisa meio bandeira da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos, entre outras. O chifre do unicórnio muitas vezes emite brilhos e também pode ter poderes mágicos, como ser antídoto ou uma substância anti-envenenamento, o que era uma coisa bem útil na Idade Média, porque o povo se envenenava bem, né? Meu tipo sanguíneo é o mais envenenado. Uma coisa comum, pelo menos nas lendas europeias, é que eles são lindíssimos e todo mundo quer chegar perto deles. Talvez justamente por isso eles sejam tão esquivos com os seres humanos. Justamente para evitar que sejam mortos por conta de seus chifres ou também de seu sangue, que muitas vezes é visto como um tipo de poção para prolongar a vida, mas não dá imortalidade, você só vive um tanto a mais. Ou no Harry Potter, quando o Voldemort vai lá e ataca o unicórnio, né? É um caso de restabelecer energia, por exemplo. Avisa o Harry Potter que hoje quem vira bruxa é nós. Final de semana tá aí. Bora estragar o fígado, porque o coração não vale nada. E como que você pega um unicórnio? Caça um unicórnio? Olha, se você não for virgem, já começa a ter problemas. Unicórnios, pelo menos os tradicionais europeus, só se deixam capturar por moças virgens por serem a epítome da graça, da beleza e da pureza. Eles não gostam de gente que não seja pura de coração. Então, sem virgindade, sem unicórnio, amiguinhos. Uma coisa curiosa é que os gregos nunca colocaram os unicórnios na mitologia, porque acreditavam piamente que os unicórnios existiam, mas na Índia. Muitos acham que isso é decorrente de uma confusão com o rinoceronte, mas então esses animais lendários foram colocados na seção de história natural da parte das descrições dos gregos. Para eles, era como um asno selvagem com chifre. Você parece que é burro, rapaz. Mas vamos voltar. Os unicórnios apareceram pela primeira vez na história em 2000 a.C., ou seja, 4.000 anos atrás, na região onde hoje é a Índia. Essa primeira aparição foi em selos, como se fosse um carimbo. E nessa aparição, o bicho, falando real, parece mais um boi do que um cavalo, e tinha um chifre longo no meio da testa, meio virado para cima. Mas ainda assim, ele foi considerado o primeiro unicórnio ilustrado. Aí tem umas aparições de bichos com um chifre no meio da testa também na China, talvez influenciados por essa figura indiana. Mas essas aparições do Extremo Oriente, que poderiam ser chamadas de unicórnio, são mais umas quimeras, assim. Um monte de bicho misturado numa figura mítica que, por acaso, tem um chifre na testa. A única coisa em comum era o chifre mesmo. Uns tinham cabeça de leão e corpo de bode, sabe? Coisas assim. Bom, alguém colocou que eu sou esquisita. Sou estranha. É a minha vida. Aí temos uma questão de unicórnios na Bíblia. Explicando. Na Bíblia aparece um bicho que foi traduzido posteriormente como unicórnio. Porém, o bicho real seria um auroque, que é um tipo de boi primitivo com cerca de 1,80 m de altura, bem alto esse boi. Como esse animal desapareceu, evoluindo para o boi que nós conhecemos hoje, e como a figura deveria representar a força e agilidade, mas também um animal indomável, os tradutores posteriores optaram pelo unicórnio mesmo, porque não ia dar para traduzir como boi. Tipo, essa figura indomável, o boi. Então não dá, né? Assim, todo mundo reconheceria e passaria a impressão desejada de ser esse bicho mais forte e que não se dobra aos desejos humanos, né? Tá bom. E agora chegamos à Idade Média na Europa, quando a figura realmente cresceu. E vou te dizer, começou com uma figura meio religiosa, ligada à Virgem Maria. Ele podia significar a encarnação, a presença de Jesus Cristo ou do Espírito Santo em uma coisa teoricamente terrena. Nas pinturas, aparecia sempre deitado no colo da Virgem, talvez demonstrando essa relação de proximidade, né, do Espírito Santo com a Virgem Maria, ou de Jesus encarnado. No entanto, após o Concílio de Trento, que foi entre 1545 e 1563, todas as representações de unicórnio foram expulsas pela Igreja Católica, foram proibidas. Isso se deu pelo princípio da realidade. Sei lá, alguma realidade, né? Já que a Virgem continua virgem, mas não pode ter unicórnio. Cada um no seu quadrado. Essa coisa de deitado, o unicórnio deitado no colo da Virgem, então passou a aparecer em outras pinturas, mas com dozelas 1000.
em outras representações, agora representações seculares, não mais religiosas. E tanto é assim, que essas representações, que é teoricamente assim que se caça um unicórnio. Então vamos lá, se você está em casa sem saber o que fazer e decidiu caçar um unicórnio, você vai precisar de 2 coisas, pelo menos. Uma virgem e uma floresta encantada. Aí você coloca a donzela virgem no meio da floresta e os unicórnios, como mariposas, em volta da lâmpada vão aparecer. Olha o que o Leonardo da Vinci escreveu sobre esse fato. O unicórnio, por sua intemperança e não sabendo se controlar pelo amor que tem pelas belas donzelas, esquece sua ferocidade e selvageria. E deixando de lado todo o medo, ele subirá até uma donzela sentada e dormirá em seu colo. E assim os caçadores o pegarão. Look at that fluffy unicorn! Leonardo da Vinci, hein? O Shakespeare já disse que você podia caçar um unicórnio só com um caçador. Assim, você irritaria loucamente o unicórnio e quando ele fosse te atacar, o caçador deveria desviar e deixar o pocotó raivoso cravar seu chifre numa árvore. E aí ele ficaria preso lá. Seria quase como uma tourada, assim, só que uma unicorniada e o unicórnio preso com o chifre na árvore. E por que os unicórnios seriam caçados, afinal de contas, né? Por conta de seus chifres, chamados de alicórnios. Os alicórnios eram vistos como detentores de altos poderes. Ele era considerado um dos bens mais valiosos que uma pessoa podia possuir. Então, os teóricos chifres de unicórnio eram dados como presentes diplomáticos. E lascas e poeira deles podiam ser comprados em boticários, né, que eram tipo as antigas farmácias, como antídotos universais até o século XVIII. Pedacinhos de chifres foram posteriormente exibidos em armários de curiosidades, que eram umas exposições itinerantes de coisas mágicas. Esses teóricos chifres foram usados para criar cetros e outros objetos reais, como o trono de unicórnio dos deuses dinamarqueses, o cetro e a coroa imperial do Império Austríaco, e a bainha e o punho da espada de Carlos I de Borgonha. Teoricamente, o animal nunca poderia ser capturado vivo, mas fortes e audazes caçadores traziam esses chifres. Será que era de unicórnio mesmo? Já vamos saber. Ô, voz de galinha, para de caô! A crença do poder do alicórnio persistiu até o século XVIII, quando a verdadeira fonte, o narval, foi descoberta. O narval é um mamífero marinho e é o verdadeiro portador do alicórnio. Na verdade, é um dente estendido, encontrado em machos e em algumas fêmeas. Ele parece tipo um arpão, assim, que sai da cabeça desse mamífero marinho. Mas é um mamífero marinho, mas parece um peixe com chifre na testa. Procura narval no Google, por favor. Você tem Google na sua casa, não é exclusividade minha. Mesmo assim, o chifre de unicórnio ainda tem sido mencionado em obras de fantasia, jogos de RPG e videogames. Eles fazem parte do simbolismo, né, reforçando esse aspecto lendário. Por último, vale ressaltar a relação da Escócia com os unicórnios. Eles são considerados os animais símbolos do país, apesar de nunca terem existido. E uma coisa engraçada é que para os escoceses o inimigo natural do unicórnio é o leão. Não sei porquê, mas o animal símbolo da Inglaterra é o leão. Imagino que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque eles se odeiam. Mas na unificação dos dois países com o Reino Unido, o brasão passou a ter um unicórnio de um lado e um leão de outro. E cada um dos brasões, dependendo do país que você tá, o leão ou o unicórnio ganha mais destaque, ganha uma coroinha, fica do lado melhor, etc. Depende da região. E essa foi a história dos unicórnios, cavalos chifrudos que nos acompanham desde tempos imemoriais. Se você gostou dessa história e quer saber mais, fica aquela dica de sempre. Vai ler uns livros. Agora, se quer pedir uma história nova, anota aí nosso e-mail, contato@euideuses.com.br. Você também pode falar com a gente pelo Facebook e pelo Instagram, além de sempre poder deixar um comentário no nosso canal do YouTube. E recadinho, lembrando que não teremos episódios no mês de julho. Eu vou estar no Brasil o mês inteiro sem conseguir gravar, pois meu equipamento vai ficar todo aqui na Alemanha. Então, férias para todo mundo, voltamos em agosto. Então, julho não, mas você tem 140 episódios para ouvir de novo, se quiser, tá? Beijos e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.